Fala comigo, rapaziada. Chegou ao fim. Warren Buffett vai se aposentar. Tivemos o privilégio de poder acompanhar a trajetória do maior investidor de todos os tempos, que agora, aos 94 anos, até de uma forma meio surpreendente, no último evento que teve em Omaha, lá da empresa Berkshire, onde eles se reúnem todos os anos para falar dos resultados, explicar um pouquinho do que Warren Buffett acredita que vai acontecer, daquilo que ele enxergou também para trás. Normalmente a gente tem essas reuniões anuais. Parece que teremos agora que nos contentar com os eventos passados, ou então com as suas cartas desde 1965, quando a Berkshire era apenas uma empresa do ramo têxtil, agora para um grande conglomerado, uma holding que tem a sua parcela de empresas próprias, onde a Berkshire tem 100% de participação, ela é dona realmente da empresa, com corpos diretivos, com executivos que tocam essas empresas, e a gente tem também a parte das empresas que são de capital aberto, grandes corporações. Também fazem parte do modelo de negócio da Berkshire, principalmente na parte de seguros. Já comentei outras vezes com vocês aqui como funciona esse modelo de seguros. O float, que é o dinheiro que a seguradora ela guarda para quando tiver um possível problema, que aí o segurado ele vai resgatar aquele valor, mas durante o período que aquele dinheiro fica em posse da seguradora, principalmente nos Estados Unidos, ele é investido em ações. É um modelo de negócio bem difícil de você conseguir ter lucratividade ali na parte dos seguros, mas a Berkshire, né, suas subsidiárias, elas conseguiram ao longo do tempo ter uma eficiência muito grande, uma forma de analisar o perfil do cliente para conseguir cobrar o valor certo. Enfim, o modelo de negócio da Berkshire funcionou durante muitos anos e com o dinheiro que esse modelo de negócio de seguradoras ele conseguia captar, Warren Buffett investia em ações, investia em grandes empresas, e hoje a gente tem uma empresa que vale 1,1 trilhão de dólares, a oitava empresa mais valiosa da Bolsa Americana. E eu diria que entre as empresas de tecnologia e comunicação, a Berkshire é a única que se destoa um pouco. Apesar de que, quando a gente olha para o portfólio da empresa, a gente tem a Apple lá com uma grande representatividade. E o que esperar daqui para frente com o Warren Buffett se aposentando? O que a gente pode esperar para o mercado de ações? Será que ele está prevendo alguma crise? Acumulou até então mais de 347 bilhões de dólares em caixa, posição recorde, e se desfez de algumas ações também. E agora, o próximo executivo vai ter um enorme desafio para gerir tanto dinheiro. E se a gente pegar o histórico da Berkshire desde 1965, a gente tem uma rentabilidade anual de 19,9% de forma composta, quanto o S&P 500 no mesmo período teve uma rentabilidade de 10% ao ano. E aí no acumulado isso é muito relevante. Berkshire tem 5,5 milhões de por cento de rentabilidade nesse período, enquanto o SP 500 teve aí quase 40 mil por cento de rentabilidade, que é uma baita rentabilidade também, né? Mas como os juros compostos eles são muito poderosos. Cada acréscimo de rentabilidade anual faz muita diferença na ponta final. E sim, o mercado ele mudou um pouco. Warren Buffett, dentro de todas as suas grandes tiradas da cartola, fez diversos investimentos de uma forma muito assertiva ao longo da história e conseguiu rentabilizar muito seu patrimônio. Mas desde a era aí do dinheiro mais barato, dos juros mais baixos, ficou um pouco mais difícil encontrar empresas com qualidade a preços mais atrativos, como ele gosta de falar. Inclusive, a filosofia de Warren Buffett foi mudando ao longo da sua história. Desde lá de trás, quando ele teve a influência de Benjamin Graham, que ensinou Warren Buffett a basicamente comprar empresas tão baratas que seria uma estupidez não comprá-las, empresas que têm o seu valor de patrimônio acima do valor de mercado. Hoje a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, de encontrar, mas antes a gente tinha
um nível de informação muito diferente. E essas possibilidades elas aconteciam. Mas, dentro de todas as perspectivas, Warren Buffett começou com essa filosofia de comprar empresas, se não eram de qualidade, não importava, o que importava é que elas estavam too baratas. E aí, dentro dos anos ali, ao longo do tempo, quando ele conheceu o Charlie Munger, que foi um dos principais parceiros da vida de Warren Buffett, inclusive a reunião que a gente teve agora em Omaha, da Berkshire, foi a segunda sem o Charlie Munger, que foi parceiro por muitas décadas, em termos até de ajuste de filosofia, de trazer uma visão qualitativa para o portfólio. Quando a gente tem o Benjamin Graham falando, Buffett, compra empresas muito baratas e coloca no teu portfólio aí e vende elas quando elas, né, pelo valor do patrimônio e tudo mais para frente. Charlie Munger falou o seguinte, a gente pode comprar empresas com muita qualidade, mas que a gente consiga encontrar algumas distorções de preço, empresas mais baratas em relação ao seu valor intrínseco. Você não vai ter uma empresa extremamente barata, mas você vai ter uma empresa relativamente barata com qualidade. E aí essa transição de filosofia fez a Berkshire chegar aonde chegou. E o Warren Buffett também, considerado aí um dos homens mais ricos do mundo, fora a parte do seu dinheiro que ele doou, tem também lá parte das suas ações do seu patrimônio voltado para a filantropia. Enfim, um dos homens mais ricos do mundo que fez isso dentro do mercado de ações, dentro da parte corporativa, comprando empresas inteiras, comprando pedaços de empresas de capital aberto. E hoje ele vai se aposentar, pelo que anunciou, vou até colocar aqui para a gente assistir o anúncio, algo bem emblemático. Acho que faz sentido a gente acompanhar. The time has arrived where Greg should become the chief executive officer of the company at year end, and I want to spring that on the directors effectively. Muito bom, né, pessoal? Caramba, é um marco mesmo. Tivemos o privilégio de acompanhar a carreira do Warren Buffett, ou pelo menos ali os últimos 20 anos que fizeram também diferença ali quando a gente olha para todo o mercado, né, de ações como um todo no mercado global. E aí, uma das frases célebres de Warren Buffett é: o preço que você paga é o valor que você leva. Seja ganancioso quando os outros estão com medo e temeroso quando os outros estão gananciosos. Nossa função favorita de retenção é para sempre, ou seja, ele levava os negócios para sempre. Nunca vistem um negócio que você não consegue entender. E outra perspectiva bacana que foi perguntada para o Warren Buffett é: se o que você faz é tão simples, por que as pessoas não replicam? E aí a gente pode tirar uma grande lição da resposta dele. Ele falou: ninguém quer ficar rico de forma lenta, ninguém quer ficar rico devagar, todo mundo quer correr. Quer correr, quer dinheiro rápido, quer enriquecer rápido. E a filosofia de Warren Buffett, dentro de tudo aquilo que ele construiu, veio da paciência para ele chegar num patrimônio aí de 160, 170 bilhões de dólares, tá? Então, temos muito que aprender. E mesmo agora, no final da sua carreira, depois de 60 anos, ele continua acreditando na filosofia de longo prazo. E eu acho isso muito, muito louco, porque, cara, um cara de 94 anos falando em filosofia de longo prazo parece surreal para nós que queremos tudo para ontem. E aí no mercado financeiro, a riqueza ela vai chegar, desde que você faça os aportes e tenha paciência. Tá? E outra dica até de Warren Buffett, apesar da comparação, né, SP500 ter ficado para trás em relação a Berkshire desde 65, ele diz claramente que a gente deve apostar na América. E ele fala em uma das entrevistas, compre o índice, compre o índice. Se você não quer olhar balanço, se você não quer ter trabalho comparando o valor das empresas ao longo do tempo, se elas estão no valor justo, tudo mais, compre índice, porque a gente nunca deve apostar contra a América, e a América é uma ótima forma de ganhar dinheiro. E aí vocês vão me perguntar, mas o cenário atual, o que isso implica dentro dos nossos investimentos?
temos um cenário pontual, temos um cenário de dificuldade, assim como em vários outros momentos, principalmente por conta de taxas de juros elevadas e, claro, decorrente de inflação, mas ao longo do tempo, o mercado de ações, principalmente o mercado americano, com empresas que operam no mundo inteiro de uma forma jurídica que faça sentido, impostos muito bem trabalhados também dentro da estrutura das companhias, um imposto corporativo, por exemplo, muito mais baixo que a gente tem aqui no Brasil, uma dinâmica diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então tende a performar por todo o ambiente que a gente tem ao redor. Não estamos falando da empresa que opera só nos Estados Unidos, estamos falando de empresas que operam no mundo inteiro, tá? E dentro do que o Warren Buffett acredita, Estados Unidos vai continuar sendo o melhor mercado, até por conta de vários outros aspectos que eu já trouxe aqui para vocês. A gente olha para a Europa, queda de produtividade, a gente olha para a Ásia, a gente vê China como o principal mercado, mas onde o chinês não investe no mercado de ações lá. Ele prefere muito mais o imóvel, porque tem uma insegurança jurídica muito grande nesse aspecto. Então, o mercado de capitais americano, ele é global, ele não é americano. As empresas vão listar lá porque conseguem dinheiro mais fácil, conseguem operar com uma estrutura tributária muito mais eficiente do que vários outros lugares, tá? Então, dentro de tudo aquilo que o Warren Buffett acredita, nós compartilhamos. Claro que existem diferenças, a gente aqui na empresa gosta muito da filosofia de longo prazo, mas nós não temos o tamanho da Berkshire, infelizmente. Então nós podemos sair de posições, entrar em posições muito fáceis, a gente não vai movimentar o mercado. Se a gente olhar até a rentabilidade do Buffett aí nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, a gente pode ver que a Berkshire não conseguiu bater o SP500 em vários anos. Por quê? O dinheiro ficou muito barato. E o dinheiro barato, ele impulsiona empresas de growth, empresas de crescimento, empresas de tecnologia. E aí empresas mais maduras, elas tendem a ir mais na média de mercado. Só que quando a gente olha os estudos, principalmente pós Segunda Guerra, a gente vai ver que esse período que a gente está tendo de empresas de crescimento performando acima, que são as empresas que têm puxado mais o SP500 para bater muito a Berkshire aí nos últimos 20 anos, a gente sabe que a gente está num momento pontual. Ao longo do tempo, 93% do tempo, mais ou menos essa estatística, empresas de valor, empresas um pouco mais baratas, são aquelas que performaram melhor, grande parte do tempo. Então, o dinheiro barato nos últimos anos fez com que a filosofia do Warren Buffett, a filosofia da Berkshire, ficasse um pouco mais difícil de encontrar bons negócios. E tem a parte regulatória, né? Eles não podem comprar mais que 10% de uma empresa, porque aí você tem todo um trâmite lá na SEC. Tem muito dinheiro para alocar, 347 bilhões de dólares. O Warren Buffett ele compra empresas inteiras com isso. A gente está falando de mais de 1,5 trilhão de reais. Então, é muito dinheiro para você alocar. Então, você não consegue, de uma maneira muito assertiva, comprar um negócio ou comprar alguns negócios e conseguir uma performance como você tinha antigamente com menos dinheiro. Então, sim, ter muito dinheiro, dependendo da situação, começa a atrapalhar, né? Principalmente nessa gestão. E dentro de tudo aquilo que o Warren Buffett trouxe nessa conferência, no último encontro, a Berkshire também está com dificuldade de encontrar empresas a preços justos. Então, esse é um fator importante para você conseguir alocar dinheiro. Se você não tem dentro do seu ambiente de cálculo, de metodologia, empresas que atendem seus critérios, como é que você vai comprar? Então é melhor você manter caixa. Inclusive a Berkshire é a maior detentora de títulos públicos dos Estados Unidos. É doideira isso. Então, a gente pode esperar aí o próximo CEO da Berkshire, que é o Greg Abel. A gente pode esperar que ele vai manter a filosofia, mas talvez de uma forma um pouco diferente ao longo do tempo. O Warren Buffett não vai sair do conselho por enquanto, vai se manter dentro do conselho da Berkshire, e aí quando for vir a falecer, o seu filho vai assumir, seus filhos, duas filhas já estão no conselho da Berkshire. Então a gente pode ter uma manutenção da filosofia, a gente pode pensar ainda em Berkshire por muitos e muitos anos, até porque o Greg Abel, ele já está na empresa aí há praticamente
se eu não me engano, quase 30 anos, foi preparado por muitos e muitos anos para assumir essa posição. Então a gente pode acreditar que a Berkshire continuará tendo um bom desempenho. Agora, com desafios enormes, né? Principalmente lidar com um ambiente onde as empresas estão mais caras e sim ter muita posição em caixa para conseguir alocar de forma efetiva. Vamos olhar. Tivemos o privilégio de poder acompanhar a trajetória do Warren Buffett. Sugiro muito que você leia as cartas dele. Dá para você colocar as cartas dentro do notebook LM do próprio Google, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ela dá uma resumida, ela pega ali aquilo que você coloca ali de documento e ela trabalha exclusivamente com esses documentos, põe as cartas lá e dá uma conversada, vocês vão conseguir tirar bastante proveito disso. Eu fiz isso e gostei bastante. Claro que eu li muitas das cartas, pretendo terminar de ler todas. Acompanhei muito o Warren Buffett, gosto muito do Charlie também. Quero acompanhar mais as cartas do Charlie que a gente tem aí. Mais para frente vou trazer também para vocês. Então fica aí o nossa homenagem ao Warren Buffett. Muito feliz de poder ter acompanhado esse trabalho todo e final do ano. O velhinho vai sair fora da empresa e assumirá a Greg Apple. Tá bom? O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar também o like e, claro, se inscreve no canal para poder ficar por dentro aí de todos os conteúdos que a gente traz semanalmente, principalmente no mercado externo, mercado global, para vocês terem seu patrimônio em moeda forte. Tamo junto, grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar acompanhando essa live. A gente se vê lá.